Meu amigo, meu aluno, meu professor, a paz do Senhor Jesus. Hoje daremos início à nossa lição de número 6 do segundo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical do ano de 2026. Lição que será ministrada no dia 10 de maio de 2026. Lição que tem por tema o nascimento de Isaac. Eu sou Regis Souza, presbítero na Primeira Igreja Assembleia de Deus em Onápolis, sul da Bahia, presidida pelo pastor Antônio Sintra. Texto áureo da nossa lição. O texto áureo da nossa lição está em Gênesis capítulo 18 e o versículo de número 14. Verdade prática: Deus é onipotente e não há nada que ele não possa realizar segundo a sua vontade. Leitura bíblica em classe, Gênesis capítulo de número 21, do versículo 1 ao versículo de número 7. Meu amigo, a nossa lição tem 3 objetivos e cada objetivo precisa ser alcançado ao final de cada tópico. O primeiro objetivo da nossa lição, mostrar que Sara teve de lidar com consequências de sua impaciência. Segundo objetivo, refletir a respeito da atitude tomada por Abraão em relação a Agar e Ismael. Terceiro objetivo, expor a condição em que Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. Meu professor, nessa lição mostra um contraste muito forte. A promessa de Deus se cumprindo e as consequências de decisões precipitadas aparecendo junto com ela. Isaac nasceu e é milagre, é cumprimento, é alegria, mas, ao mesmo tempo, Ismael ainda está lá, representando uma escolha feita fora do tempo de Deus. E isso nos ensina que Deus cumpre o que prometeu, mas isso não anula as consequências das nossas atitudes. Nem tudo que está em nossa vida hoje foi Deus que plantou. Algumas coisas são resultados da nossa pressa. Eu sempre digo, e você pode aplicar isso na introdução dessa lição de número 6, o homem vive a tentação, o homem vive a provação e o homem vive a consequência. De quem vem a provação? A provação vem de Deus. De quem vem a tentação? A tentação vem do diabo. De quem vem a consequência? A consequência vem das decisões do homem. Aí existem pessoas que elas estão orando e dizendo assim: Senhor, me livra dessa prova. Aí Deus diz: isso não é prova, isso é consequência. Porque quem não ora para decidir, vai ter que orar pelas consequências daquilo que decidiu. Primeiro tópico da nossa lição: as consequências da impaciência de Sara. Esse primeiro tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, o nascimento e o nome do filho da promessa. Segundo, Ismael zomba de Isaac. Terceiro, Sara pede a expulsão de Agar e de Ismael. Meu professor, o nascimento de Isaac é a prova viva de que Deus nunca falha. Depois de anos de espera, quando tudo parecia biologicamente impossível, Deus cumpre exatamente o que havia prometido, e o nome Isaac, que significa riso, agora não é mais riso da incredulidade de Sara, é o riso da promessa realizada. Isso mostra que Deus transforma até as nossas falhas em grandes testemunhos. Mas o problema é que, junto com Isaac, existe Ismael. E aí começa um grande conflito. O filho da promessa agora convive com o fruto da impaciência. Ismael zomba de Isaac, e isso não é apenas uma atitude infantil, é um símbolo espiritual de que aquilo que nasce da carne sempre entra em conflito com aquilo que nasce da promessa.
Sara percebe isso e toma uma decisão dura. Agar e Ismael precisam sair de casa. Isso parece extremamente pesado, mas carrega uma grande verdade profunda. E é interessante você tratar isso com a classe nesse ponto. Aquilo que foi gerado fora da direção de Deus não pode permanecer ocupando o mesmo espaço da promessa. Gálatas capítulo 5, versículo 17, a Bíblia diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito como a carne, e esses se opõem um ao outro. Não dá para viver plenamente o que Deus prometeu, mantendo na vida aquilo que nasceu da pressa, da ansiedade ou da falta de fé. Segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição nos diz: Abraão tem que tomar uma atitude. Esse segundo tópico ele é dividido em 3 subtemas. Primeiro, Isaac é desmamado. Segundo, a zombaria. Terceiro, a tristeza de Abraão. Meu professor, chega um momento em que Abraão precisa agir. Até então, ele vinha convivendo com a situação, administrando as consequências, tentando manter tudo em equilíbrio. Mas há decisões que não podem ser adiadas. Elas precisam ser tomadas, mesmo quando dói. Isaac cresce, é desmamado, e isso marca uma nova fase. A promessa agora é muito frágil. Ela está se consolidando. E é exatamente nesse ponto que o conflito se intensifica. A zombaria de Ismael revela que não existe convivência pacífica entre promessa e obra da carne. Abraão fica profundamente triste, e isso mostra que obedecer a Deus nem sempre é confortável emocionalmente. Existem decisões que são certas espiritualmente, mas difíceis humanamente. E aqui que está um ponto extremamente forte. Deus não ignora a dor de Abraão, mas também não muda a direção por causa dela. É um excelentíssimo ponto para você tratar com a sua classe. Deus não ignora a dor humana, mas Deus não muda a direção por conta dessa dor. No meio desse processo, entendemos que maturidade espiritual é quando você faz o que Deus quer, mesmo quando o coração esteja pesado. Em Provérbios, capítulo 3, versículo 5, o proverbista disse: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Ou seja, confia em Deus, porque o seu entendimento falha. Mas Deus, ele nunca falha. Tem decisões que você sabe que precisa tomar, mas está adiando porque dói. Só que atrasa o que Deus já deixou claro. Terceiro tópico da nossa lição: Agar e Ismael deixaram a casa de Abraão. Esse terceiro tópico é dividido em 3 subtemas. Primeiro, Abraão despede Agar e Ismael. Segundo, Agar e Ismael no deserto de Berseba. Terceiro, Deus ouviu a voz de Ismael. Meu amigo, presta bem atenção. Agar e Ismael, ele sai. Não é apenas uma despedida, é uma ruptura necessária. Abraão envia, mesmo com dor, porque entende que há um propósito maior sendo preservado. E isso nos ensina que, às vezes, manter certas coisas por apego podem comprometer aquilo que Deus quer estabelecer. No deserto de Berseba, a situação se agrava, falta água, falta recursos, falta perspectiva. Agar chega ao ponto de se afastar sem querer ver o sofrimento do filho.
esse é o retrato de quem está vivendo as consequências de decisões passadas sem direção naquele momento. É exatamente aqui que entra uma das partes mais poderosas dessa lição. Deus ouve a voz de Ismael, mesmo não sendo o filho da promessa. Ele não está fora do alcance da graça de Deus. E isso revela algo extremamente profundo. Deus não abandona pessoas, mesmo quando elas estão em um cenário em que não era o plano original. Deus abre os olhos de Agar, mostra o poço, traz provisão e ainda reafirma que Ismael também teria um futuro. Ou seja, Deus não trata a promessa com exclusividade, mas trata pessoas com misericórdia. Salmo de número 34 e o verso de número 15. Os olhos do Senhor estão sobre o justo e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Em conclusão, meu amigo, Isaac nasceu, Deus cumpriu a promessa, Ismael saiu, as consequências apareceram, Agar sofreu, mas Deus cuidou de tudo. Essa lição mostra que Deus é fiel para cumprir promessas, mas também nos ensina a responsabilidade das nossas decisões. Deus sempre fez a parte dele perfeitamente. A grande questão é, nós estamos dispostos a alinhar as nossas escolhas com o tempo e a vontade do Pai? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe sua classe. Se você ainda não é inscrito em nosso canal no YouTube, se inscreva, ative o sininho, deixa um like, deixa um comentário e um detalhe, compartilhe esse vídeo com mais alguém.